Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Luciane. Eu estou frequentando a Fraternidade Espírita e estou fazendo os estudos aprofundados também da doutrina espírita, dos livros espíritas aqui em casa. E como não custa nada compartilhar com vocês, eu estou aqui deixando registrado para quem possa interessar, para ajudar, porque é importante ter um repositório de valores morais, é importante a gente adquirir virtudes, a gente procurar ser melhor, fazer reforma íntima, é importante a gente entender mediunidade, e mais importante ainda, é importante a gente conhecer os exemplos de Jesus e tentar aplicá-lo na prática, para que a gente seja melhor a cada dia, não que a gente chegue perto dele, mas para que a gente procure ser melhor a cada dia. Então, todos os dias de manhã eu faço uma leitura de algum livro do Emmanuel, e praticamente, às vezes, e aí eu procuro meditar a respeito deles, e eu vou estar compartilhando com vocês aqui hoje a leitura que eu tirei do livro Segue-me, chamado O Grande Servidor, que está na página 119. Eu estou entre vós como quem serve Jesus, sempre ele. Lucas 22, 27. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição do servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre tomou o próprio coração para sua cátedra. Enviado celestial não se detém no trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Então, né, aqui na Terra, quem não acha que sabe o que é o melhor para os outros, como os outros devem agir, como eles devem fazer, a gente sempre sabe o que é melhor, a gente está sempre muito preocupado em estar certo, muito, muito mais preocupado em estar certo do que a preocupação com a verdade propriamente dita. Já dizia, se não me engano, é São Tomás de Aquino, que a verdade tem sempre três lados: a minha verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira que está no meio dos dois, e ninguém sabe realmente qual é. E assim, a gente sempre sabe, é muito comum a gente falar para os outros o que eles têm que fazer, quando na verdade a gente não tem poder nenhum sobre o outro, e Jesus veio aqui ensinar que não é falando para os outros o que eles têm que fazer. Jesus aceitava as pessoas como elas eram, ele ensinava pelo exemplo. Ele amava as pessoas e aceitava como elas eram e fazia. Quando ele achava que tinha que fazer alguma coisa, ele fazia. Ele não vinha com aquela intenção de falar para os outros o que eles tinham que fazer, mas ele sim fazia aquilo que ele julgava que deveria ser feito, que era o melhor para todos. E assim, servindo e tomando atitude, tomando a iniciativa, aceitando as pessoas como elas eram, compreendendo, amando, ele edificava sempre as pessoas para melhor. E é isso que eu convido vocês a fazerem hoje. A parar de falar o que os outros têm que fazer, como eles têm que agir, como eles têm que ser, parar de criar expectativas em relação aos outros, porque a gente é muito bom em falar assim, o outro tem que fazer isso, mas na verdade a gente ainda é muito egoísta, a gente pensa nesse ponto como que o outro deveria fazer para que eu me sentisse da forma como eu gostaria de sentir, como que as coisas acontecessem da forma como eu acho que eu mereço. E muitas vezes a gente desconsidera o ponto de vista do outro, a gente desconsidera as necessidades do outro, a gente pensa mais naquilo que seria o melhor para nós e não no outro, ou então mesmo na nossa ignorância, o que o outro deveria fazer para que a vida dele fosse melhor, sem nem saber o que a gente tem que fazer para a nossa vida, para que a nossa vida seja melhor. Às vezes a gente está cheio de problema, vive reclamando de todo mundo, cheio de conflito, não sabe nem resolver os nossos conflitos, mas está sempre falando como que o outro tem que fazer da vida dele.
Jesus veio aqui, ele não falou para ninguém o que ele tinha que fazer, ele simplesmente amou e aceitou as pessoas como elas eram e era indulgente com todos, era bom com todos, e a prática do servir transformava as pessoas muito mais do que falar para elas o que elas tinham que fazer. A gente, no alto do nosso pedestal, sempre acha que está certo, que é melhor do que o outro, que o nosso ponto de vista é melhor do que o outro. Às vezes a gente pode até estar certo sobre o que é melhor para nós, para o outro, principalmente vejo isso em relação com pais e filhos, onde existe essa ascendência natural, mas a gente tem que levar em consideração também que o outro tem a bagagem dele, tem o porquê de pensar do jeito que pensa, de ser do jeito que é. Muitas vezes ele traz experiências que ele viveu nessa vida e muitas vezes de vidas passadas, coisas que ele precisa trabalhar e se melhorar. E muitas vezes as pessoas também têm o direito de cometer os próprios erros dela, porque quando a gente é guiado, às vezes nem é erro, porque quando a gente é guiado pelo nosso eu sagrado, pelo nosso Espírito Santo, só muda o nome, muitas vezes as pessoas não vão nos compreender, mas a gente, do alto do nosso pedestal, sempre acha que sabe o que é melhor para o outro, ou como o outro deveria agir para resolver o problema, sempre o outro. E Jesus veio aqui para servir, e servindo, ele transformou a humanidade há 2000 anos atrás e até hoje. Ele fala e nos toca, e a gente tenta chegar aos pés desse homem incrível e maravilhoso que passou pela face da terra. Então, meu convite para você hoje é esse. Reflita, em que situações você se coloca como dono da verdade, ao invés de compreender a verdade? Em que situações você fica falando para os outros o que, que eles têm que fazer, ou você julga como se a situação fosse diferente se o outro fizesse isso, ou se o outro fizesse aquilo, e pega a situação, tira todo o conteúdo emocional, interpreta os fatos, a situação é essa, o que, que pode ser feito para melhorar a situação e o que, que eu posso fazer para fazer da situação um pouco melhor. Então é isso. Grande abraço, beijão, fiquem com Deus, amo vocês. Espero que gostem. Deixa aí os seus comentários, o que vocês entenderam desse texto, o que vocês pensam a respeito. Curtam, comentem. Se vocês acharem que esse texto aí vai fazer bem para alguém, não para mudar o outro, mas que vai fazer bem para a pessoa refletir sobre isso, compartilhem com elas, porque a internet tem tanto conteúdo maluco, a gente tem que encher a internet de conteúdo edificante para poder aumentar a vibração das pessoas. E enfim, minha parte está feita, eu estou falando aqui, eu estou fazendo estudo, estou compartilhando, e o resto fica a cargo das pessoas, da espiritualidade que vai chegar a fazer a quem precisa chegar. Um beijão, tchau, tchau, com Deus, amo vocês.